Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez, abaixar a sua cabeça. Nós vamos orar pedindo que o Senhor fale conosco mais uma vez no culto dessa noite, porque é para isso que nós viemos, para ouvir a voz de Deus. Querido Deus, nós queremos te louvar, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós, e a prova máxima disso é que nós estamos reunidos aqui nesta noite com o desejo, com a expectativa de ouvir a Tua doce voz a nos encorajar, Pai. Fala conosco, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, para que nós possamos sair daqui edificados e instruídos nos Teus caminhos, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando hoje uma série de estudos. Eu vou pedir para o pessoal do multimídia acender uma fileira de luzes aqui para mim, por gentileza. Pessoal da iluminação. Nós estamos chegando ao final de uma série de estudos, uma minissérie, na verdade. Nós pudemos, por 3 semanas, trabalhar e falar a respeito de oração. Esta, a 3ª semana. E nós pudemos perceber algumas coisas muito interessantes a respeito da oração. A primeira delas, e talvez a mais fundamental, é que oração é diálogo com Deus. Oração não é simplesmente nós falarmos com o Senhor sem que Ele nos responda de volta. Oração, fazer uma oração, é falar com o Senhor e, sem dúvida alguma, ouvir o Senhor falando de volta conosco. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Jó, o capítulo 33, Jó, o capítulo 33, nós vamos ler o versículo 14. A gente consegue projetar o texto? Jó, o capítulo 33, o versículo 14, na Nova Versão Internacional, por gentileza. Jó 33, o versículo 14. O texto diz, vou ler já no momento, vocês estão acabando de receber uma ficha que nós vamos usar na noite de hoje. Jó, capítulo de número 33, versículo de número 14, o texto diz o seguinte: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. A verdade é que Deus fala, de uma forma, de outra forma, e o grande problema é que muitas vezes eu e você não estamos preparados, não estamos prontos para ouvir a voz de Deus. Mas a grande verdade é que Deus sempre fala. A grande verdade é que o Senhor nos convida constantemente a ter um diálogo com Ele, a ter uma conversa verdadeira, a ter uma conversa profunda, a ter uma daquelas boas conversas, não onde apenas um fala, mas onde depois de falar, nós somos ministrados no nosso coração. E é exatamente isso que eu quero falar com você nessa noite, mas mais do que falar a respeito de como ouvir a voz de Deus, eu quero permitir que você prepare o ambiente para ouvir a voz de Deus de fato nessa noite.
Mais do que te dar alguns passos para que lá na sua casa, lá no seu espaço, você tenha condições de ouvir a voz de Deus, eu quero abrir um espaço aqui nessa noite, nesse momento, para juntos nós escutarmos a voz de Deus. Para juntos nós percebermos e aprendermos a identificar a doce voz do Senhor falando ao nosso coração. Para a gente conseguir fazer isso, para você conseguir e aprender a ouvir a voz de Deus, antes de tudo, você precisa acalmar o seu coração. Você recebeu uma ficha aí, a gente vai projetar um modelo dela. Você preencheu uma ficha que você vai levar como modelo. Você pode preenchê-la hoje aqui, mas a intenção é que você leve para sua casa para continuar usando até o último dia da sua vida. Como é que essa ficha funciona? Nessa parte vertical aqui, você talvez esteja conseguindo ver, é aquela parte em que você escreve, em que eu escrevo, as preocupações que vêm na nossa mente, aquilo que de repente ocupa o lugar que deveria pertencer a Deus. Quando a gente fala a respeito de conversa com Deus, de falar com Deus e ouvir o Senhor falar, a gente está de outra forma falando a respeito do tempo a sós com Deus. É no tempo a sós com Deus que você tem a maior chance de ouvir Deus falar. Mas a verdade é que quando a gente para ter o nosso tempo a sós com Deus, a gente se lembra de repente que não pagou uma conta. A gente se lembra que tem que mandar uma mensagem para uma pessoa que está esperando. E essas preocupações, esses pensamentos começam a roubar a nossa atenção que deve ser dedicada a Deus. É nesse canto que você vai escrever esse tipo de pensamento. Coisa que é para fazer depois. Coisa que não é para resolver agora. Na parte de cima, na primeira linha, a gente vai escrever o versículo bíblico. Na parte do meio, a gente vai escrever o que Deus falou conosco. Na parte de baixo, a gente vai escrever alguns outros pensamentos. Eu sei que eu estou falando rápido, mas a gente vai praticar isso aqui. Sem dúvida alguma, você e eu vamos ter a oportunidade de experimentar a realidade disso na prática das nossas vidas. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer aprender e começar a reconhecer Deus falando com você para ter um diálogo verdadeiro com Ele? Antes de tudo, você precisa acalmar o seu coração. Acalmar o seu coração e deixar para depois aquilo que não cabe agora. Deixar para mais tarde aquilo que não é para resolver agora, porque afinal de contas agora a gente quer ouvir a voz de Deus. Para isso ser mais fácil, para ficar mais fácil de nós acalmarmos o nosso coração e saber que Ele é Deus, é muito importante que nós usemos no nosso tempo a sós com Deus uma Bíblia física, uma Bíblia impressa. Sabe por quê? Porque quando a gente está com a Bíblia aberta no celular, a chance de a gente receber uma mensagem é muito grande. A chance de a gente receber uma notificação é muito alta. Pode até ser que a gente não vá ver a mensagem, não vá ver a notificação, mas aquilo vai entrar na nossa cabeça. E a gente vai ficar pensando, quem será que mandou mensagem? E se for uma coisa importante, a gente para rapidinho a leitura da Bíblia e vai responder a mensagem. E isso atrapalha a nossa conversa com Deus, atrapalha o nosso processo de ouvir a voz de Deus. A gente usa uma Bíblia de papel. E aí na hora de sentar lá para eu ler o meu texto bíblico, eu me lembro, por exemplo, que eu tenho que passar no mercado.
Agora não é hora de pensar em passar no mercado. Agora eu quero acalmar o meu coração e deixar todo esse tipo de pensamento para depois. Eu vou escrever ali do lado, então, que eu tenho que passar no mercado. Você pode ir preenchendo na sua ficha se você quiser praticar agora. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus e o objetivo é que a gente limpe a nossa mente para toda a atenção estar voltada à palavra de Deus. Eu me lembrei que eu tenho que passar no mercado e eu tenho que ligar para minha esposa também. Ligar para esposa. Agora não é hora de pensar nisso. Depois eu vou pensar, mas eu não vou esquecer porque está anotado aqui. O que eu quero agora, o que eu preciso agora é acalmar o meu coração. Como é que a gente acalma o coração? A gente fecha o olho, a gente respira fundo, a gente pede a ajuda do Espírito Santo de Deus para nos trazer cativos todo o pensamento à obediência de Cristo. A gente clama ao Senhor que por meio do Espírito Santo dele nos mantenha concentrados na palavra dele. Eu quero te convidar a fazer essa oração comigo agora. Você pode fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. E você vai ter aí 1 minuto, 2 minutos, para poder de fato acalmar o seu coração, para poder de fato pedir que o Senhor fale com você nessa noite e que você escute a voz dele falando contigo. Ah, Deus. Acalme o seu coração. Silêncio, Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama. Foque a sua atenção no Senhor e no que Ele tem para te dizer nessa noite. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Deus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco nesse momento, que o Senhor de fato nos permita manter o coração acalmado, o coração quieto, para que nós possamos ouvir a tua doce voz, Pai.
Nós queremos ter um momento de conversa verdadeira contigo e ser ministrados pelo teu Santo Espírito, e é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Com o coração acalmado, com o coração aquietado já, eu quero te convidar a ler o texto que de fato vai ser base da nossa meditação, o Evangelho de João, o capítulo 10. João, o capítulo 10. Sempre que a gente fala de conversa com Deus, nós necessariamente estamos falando de Bíblia. A conversa com Deus parte da Bíblia. Ela tem a sua origem na palavra de Deus. Se a gente quer ouvir a voz de Deus, e a expectativa é de que isso aconteça hoje aqui, mas também na sua casa, antes de tudo, eu e você precisamos acalmar o nosso coração. Fazer como o salmista disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tendo feito isso, tendo escrito os nossos pensamentos, tendo escrito aquilo que nos preocupa de alguma forma, a gente passa para o texto bíblico. A gente lê o texto com bastante tranquilidade, com bastante calma, para que ele saia do papel e entre na nossa mente. Mas mais do que isso, que ele saia da nossa mente e chegue ao nosso coração. João, o capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 1 a 21. O texto diz o seguinte: em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta. As ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, ele vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não entenderam o que ele dizia. Então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o empregado que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem eu recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve outra divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e perdeu o juízo. Por que o escutais? Outros comentavam:
estas palavras não são de um endemoniado. Será que o endemoniado pode abrir os olhos aos cegos? Se a gente quer ouvir Deus falar, a gente precisa acalmar o coração e dessa mesma maneira se chegar à palavra de Deus, com o coração calmo, com o coração tranquilo. É por isso que a leitura da palavra de Deus que nós fazemos precisa ser uma leitura tranquila, uma leitura em espírito de oração. E o que acontece quando a gente faz esse tipo de leitura é que tem um versículo que chama a nossa atenção. O que acontece quando a gente vem para a palavra de Deus com a expectativa de ouvir Deus falando e com o coração aquietado, é que um versículo toca o nosso coração. Às vezes uma palavra, às vezes uma expressão. E como é bom quando isso acontece. Um versículo que nós já lemos tantas vezes, talvez, de repente, naquele dia, naquele momento, salta aos nossos olhos. De repente, aquele versículo ganha um brilho especial. Enquanto eu meditava nesse texto, o versículo 3 me chamou a atenção. O porteiro abre-lhe a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Sem dúvida alguma, Deus quer falar conosco a partir desse versículo. Sem dúvida alguma, Deus tem falado comigo a partir desse versículo. Pode voltar lá na tabela, por gentileza. Esse é o versículo que vai ser o ponto de partida para nós ouvirmos a voz de Deus. E o que nós vamos fazer é escrever esse versículo no espaço de cima da ficha. As ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Esse é o versículo que veio diferente no meu coração. Já li diversas vezes esse capítulo, mas hoje de tarde, enquanto eu lia esse mesmo capítulo, esse versículo veio de uma maneira diferente. O que a gente faz depois de achar esse versículo? A gente fecha a Bíblia. A gente fecha a Bíblia para a gente não ficar tentado a ler o próximo versículo e o próximo e fazer um estudo bíblico. Agora não é hora de estudo bíblico, agora é hora de ficar em silêncio na presença de Deus e ouvir o Senhor falar ao nosso coração. A gente fecha a Bíblia para a gente não transformar o que seria um belo momento de conversa
no momento em que a gente transforma isso numa pesquisa. Acabei de lembrar que eu preciso mandar uma mensagem. Vou na minha tabela ali do lado. E escrevo, mandar mensagem. Depois eu penso na mensagem. Agora não é hora de a gente fazer estudo bíblico. A gente fica em silêncio para ouvir Deus falar. As minhas ovelhas, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Esse versículo vai ser aquele que Deus vai usar para falar aos nossos corações. E a cada momento em que você fizer isso na sua casa, vai ter um versículo diferente, porque a verdade é que Deus sempre fala, ora de um modo, ora de outro, ainda que o homem não perceba. A gente vai meditar nesse versículo, a gente vai decorar esse versículo. Se você quiser, você pode cantar esse versículo com a melodia que vier à sua mente. O que importa é fazer com que esse versículo saia do papel e venha para a sua mente. Saia do livro e venha para dentro de você. A verdade é que as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome, cada uma pelo nome, e as conduz para fora. Isso é meditação bíblica. É isso que a Bíblia chama de meditação. Quando a gente pega um pedaço, uma porção da palavra de Deus e faz pertencer a nós mesmos. Decorado esse versículo, a gente fica em silêncio diante de Deus. A gente, no máximo, fala ao Senhor com base nesse versículo. Deus, eu quero te louvar, Pai, porque o Senhor chama as suas ovelhas pelo nome, porque o Senhor conhece cada uma das suas ovelhas, porque o Senhor conduz as suas ovelhas. Como é profundo nós sabermos que nós não estamos desamparados, que nós temos um pastor que nos conhece, que cuida de nós, que sabe o nosso nome. Ah, Deus, como é precioso isso. Nós sabermos que o Senhor nos conhece e ainda assim nos ama. Como nós te louvamos, Pai. Amém. Isso é o Espírito Santo de Deus ministrando nas nossas vidas. Enquanto, na verdade, eu pensava nesse versículo, eu me lembrei de outro texto. Eu me lembrei do Salmo de número 23, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu não quero pensar no Salmo de número 23 agora. É João 10, 3 que Deus vai usar para falar comigo. Mas eu também não quero desconsiderar o Salmo de número 23. É isso que a gente escreve na parte de baixo, na parte inferior da nossa tabela. Tudo aquilo que envolver outros textos bíblicos, tudo aquilo que tiver relação com aquilo que é interessante a gente pesquisar, uma pregação talvez que a gente ouviu e quer ouvir de novo, um livro que a gente quer ler sobre esse tema. Não é hora de estudo bíblico, agora é hora de ficar em silêncio e ouvir Deus falar. Mas para não perder o Salmo de número 23, está registrado ali. Salmo de número 23. Depois eu vou olhar para ele. Depois, eu vou pensar no que esse salmo tem
a nos dizer também. Eu vou pensar no que o Salmo tem a me dizer pessoalmente. Agora eu volto para o versículo que eu escolhi. As ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Com o coração aquietado, com a alma tranquila, o que a gente precisa fazer agora é deixar Deus falar. É ficar em silêncio e deixar Deus ministrar ao nosso coração. E enquanto eu estava orando, me chamou a atenção o fato de que o Senhor conhece cada ovelha pelo nome. O Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração, com base nesse texto, que o Senhor conhece as minhas necessidades, que o Senhor sabe daquilo que eu preciso, mesmo antes de pedir. O Senhor me conhece e cuida de mim. Como é bom saber disso. Essa voz bem suave, essa convicção que vem lá no fundo do nosso coração, que parte da palavra de Deus e vem para nos trazer direcionamento, e vem para nos trazer encorajamento, e vem para revigorar as nossas forças, é a voz do Espírito Santo de Deus falando conosco. Enquanto eu lia esse texto, João capítulo 10, o versículo 3, hoje de tarde, foi isso que chamou a minha atenção. Foi isso, numa linguagem mais pentecostal talvez, foi isso que Deus falou comigo, que o Senhor conhece as minhas necessidades. Naquela parte do meio, é onde a gente escreve tudo aquilo que o Senhor nos fala. Ou melhor, é onde você vai escrever tudo aquilo que o Senhor falar com você pessoalmente. O que o Espírito Santo ministra a você num dia, com base em um texto, pode ser diferente do que ele vai ministrar outro dia, com base no mesmo texto. E é isso que a gente escreve nessa parte do meio. No meu caso, se você entendeu alguma coisa diferente, se o Espírito Santo de Deus fala com você alguma coisa diferente, escreva na sua ficha, é você e Deus, é o seu tempo a sós com Deus. Eu escrevo que o Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe do que eu preciso. O Senhor conhece a minha vida, Ele sabe do que eu preciso. Esse tipo de palavra, esse tipo de ministração do Espírito Santo nas nossas vidas, sempre vem de uma forma muito particular, sempre vem de uma forma muito impactante. Não é imaginação da nossa cabeça. Desde o início nós oramos pedindo que o Espírito Santo de Deus nos iluminasse, que o Espírito Santo de Deus nos atraísse para Ele, que Ele falasse conosco. Depois de orar pedindo isso ao Senhor, nós fomos para a Bíblia, a palavra inspirada e inerrante de Deus. Lemos com o coração tranquilo e ficamos em silêncio, exterior, sem falar nada, mas interior também, mantendo a alma tranquila, deixando para depois o que tem que ficar para depois.
Hoje de tarde, quando eu fiz isso, o que o Espírito Santo me ministrou ao meu coração foi exatamente isso. O Senhor conhece cada ovelha pelo nome. Como é íntimo conhecer alguém pelo nome, chamar alguém pelo nome. Quando a gente não conhece alguém na rua, a gente fala, com licença, por favor. Mas quando a gente chama alguém pelo nome, a gente sabe quem aquela pessoa é. A gente conhece em alguma medida aquela pessoa. E é exatamente assim que o Senhor nos conhece. É exatamente assim que o Senhor me conhece. As minhas necessidades, as minhas dificuldades. Não só Ele me conhece, mas Ele me guia. Ele me leva para onde eu preciso ir. Ele me aponta o caminho quando eu não sei o que fazer. Ele me dá direcionamento quando eu preciso de direcionamento. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Essa voz suave, essa voz delicada, é o Espírito Santo de Deus falando com você. Quando você acalma o seu coração e busca a face do Senhor por meio da palavra dEle, Ele vai falar com você. E o que a gente responde diante disso? Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de mim. O Senhor sabe das minhas necessidades, o Senhor sabe daquele problema que eu estou enfrentando lá dentro de casa. O Senhor sabe do que tem acontecido comigo no trabalho. O Senhor me conhece pelo nome e me conduz para fora. Como eu te louvo por isso, Senhor. Como o Senhor é maravilhoso, porque no meio de tantas pessoas, o Senhor me conhece pessoalmente. Não tem como não te louvar, Deus. Não tem como não te adorar, Deus. Me ajuda a descansar nesse cuidado do Senhor, nesse pastoreio do Senhor, nessa instrução que o Senhor dá. As ovelhas ouvem a sua voz, Ele as chama pelo nome, Ele me chama pelo nome, e me conduz para fora, me conduz para onde eu devo ir. Como é precioso experimentar e ouvir a voz de Deus. Um versículo que nos alimenta tanto, que pode ficar na nossa mente o dia inteiro, a semana inteira, talvez até mais. O que a gente faz depois de meditar em cima de um versículo? A gente pode ir para o versículo seguinte, e lá se vai mais uma semana, talvez, por que não? A gente vai versículo a versículo, texto a texto, e sempre o Senhor vai ter algo a nos dizer, porque a verdade é que Deus sempre fala, ora de um modo, ora de outro. O problema somos nós que não percebemos. O problema somos nós que muitas vezes estamos tão agitados, tão com a mente em outras coisas várias, de tal forma, que quando o Senhor quer ministrar ao nosso coração, a gente precisa parar para ir responder uma mensagem. A gente é interrompido porque se lembrou que tem uma tarefa para realizar. A verdade é que Deus sempre fala. O que eu e você precisamos é aprender a ouvir a voz de Deus. Depois de fazer isso com um versículo, você pode fazer isso com o próximo versículo. Você pode ficar em silêncio mais uma vez e esperar para ver se o Espírito Santo vai ministrar algo ao seu coração. Se alguma outra percepção, alguma outra perspectiva vai brotar dentro de você. Se brotar, se o Espírito Santo continuar falando, continua anotando.
Se Ele não falar, não tem problema. A gente passa para um outro versículo. A gente continua no nosso tempo a sós com Deus no dia seguinte. O que nós não podemos de forma alguma é perder a dimensão da oração como sendo diálogo e não simplesmente falar para o Senhor e quando Ele diria alguma coisa para nós, nós interrompemos a conversa e falamos: com licença, Deus, agora eu tenho outras coisas para resolver, em nome de Jesus, amém. Deus quer falar conosco. Ele quer nos instruir o caminho em que devemos seguir. E diante disso tudo, a conclusão é nós nos perguntarmos: como é que eu aplico isso? Como é que eu respondo a isso? Como é que eu coloco isso em prática na minha vida? Eu li a palavra de Deus que dizia que as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração que o Senhor me conhece pessoalmente e Ele conhece as minhas necessidades. Como é que eu respondo a isso? Como é que eu aplico isso na prática? Nesse caso, talvez eu possa viver um pouco menos preocupado, viver um pouco menos ansioso quanto ao dia de amanhã. O Senhor sabe do que eu preciso, Ele sabe sabe o que eu estou passando, sabe das minhas necessidades. Não é uma coisa que passa despercebida ao meu Pai. Ele conhece, Ele vai cuidar de mim. Ele sempre cuidou do seu povo. Eu posso me preocupar um pouco menos. Eu não preciso viver como se todo o peso do mundo estivesse nas minhas costas, porque o Senhor me conhece pelo nome e me conduz para fora. Me conduz para a liberdade, me conduz para pastos verdejantes. Eu termino esse tempo de leitura bíblica com uma aplicação muito prática. Eu vou me preocupar menos com as minhas necessidades, como se tudo dependesse de mim, como se não existisse, como se não houvesse um Deus que cuida e que pastoreia a minha vida. Eu termino esse tempo a sós com Deus, decidido a lançar sobre Ele as minhas ansiedades, porque Ele tem cuidado de mim. Eu não sei se o Espírito Santo ministrou outra coisa na sua vida nessa noite. Talvez você tenha simplesmente copiado, se é que você entendeu essa letra, copiado o que nós fomos dizendo aqui. Pode ser que você tenha percebido um outro versículo, que te chamou a atenção de um jeito diferente. Se isso aconteceu agora ou não, não importa. O que importa é que Deus sempre fala de uma maneira ou de outra, ainda que nós não percebamos. Isso significa dizer que quando você chegar na sua casa, se você quiser testar isso, sozinho lá no seu quarto, sozinha lá na sua casa, Deus vai falar com você. Amanhã, quando você se preparar para ter o seu tempo a sós com Deus, Deus vai falar com você. Durante o restante da semana, quando você parar, acalmar o seu coração e buscar ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com você. A partir de um livro, mas o nosso relacionamento não é com um livro apenas, é com o Deus que fala por meio do livro. É com o Espírito Santo que ministra lá fundo no nosso coração e cuida das nossas necessidades, porque Ele nos conhece pelo nome. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos orar, louvando a Deus, porque Ele fala conosco. Ele sempre está disposto a falar, Ele sempre está nos convidando a ter um diálogo com Ele, verdadeiro, profundo,
onde nós não apenas apresentamos a Ele aquilo que está no nosso coração, mas somos ministrados por Ele também. Nós não apenas despejamos sobre o Senhor aquilo que está na nossa mente, mas nós paramos para ouvir o Senhor falar. Nós vamos orar nesse momento e eu quero te convidar, você que está conosco nessa noite, que acompanhou toda a série ou não, mas que chega ao final dessa quarta-feira com uma convicção, a convicção de que você quer ter uma conversa profunda com o Senhor, ou melhor, começar um hábito de diálogo com o Senhor, se tornar cada vez mais íntimo de Deus, cada vez mais próximo de Deus, falar cada vez mais com o Senhor e também ouvir do Senhor cada vez mais o que Ele tem a falar com você. Se você chega ao final dessa quarta-feira, encerramento da série, com essa disposição no seu coração, de ter diálogos verdadeiros com o Senhor, eu gostaria de orar com você, e eu quero te convidar a se colocar de pé. Se você quer aprofundar a sua vida, o seu relacionamento, a sua comunicação com o Senhor, esses são os passos bíblicos. Tudo isso que nós vimos nessas 3 semanas são orientações bíblicas para nossa edificação, para nossa instrução e, sem dúvida alguma, nos deixam mais íntimos e mais próximos do Senhor. Querido Deus, nós queremos te louvar, Pai, porque o Senhor nos ensinou tantas coisas a respeito de oração, o Senhor nos ensinou a respeito da oração que o Senhor não ouve, nos ensinou a respeito de como proceder para sermos ouvidos pelo Senhor, mas também nos ensinou que o Senhor quer falar conosco, no íntimo da nossa casa, trancados no nosso quarto, o Senhor quer sempre falar conosco e nós te louvamos por isso, Pai. Nos perdoa se muitas vezes nós temos sido mal educados e não temos deixado o Senhor falar, nós temos sido inconvenientes e apenas falado para o Senhor sem permitir que o Senhor falasse de volta. E nesse momento nós queremos declarar que nós queremos ter uma vida de diálogo e de conversa contigo, Pai. Nós queremos ter uma vida de intimidade com o Senhor, onde constantemente nós sentimos e percebemos a Tua doce e suave voz a nos falar dentro do nosso coração, Pai. De uma maneira muito simples, de uma maneira muito natural, mas ainda assim, a voz sobrenatural de Deus, que ministra sobre as nossas vidas, que nos apacenta, que nos sustenta, que nos dá o direcionamento que nós tão frequentemente precisamos, Pai. Continua falando conosco, continua nos tornando e nos mantendo sensíveis à Tua voz, nos ajuda a ter um coração aquietado, para que de fato nós possamos saber que o Senhor é Deus, Pai. Nos ajuda a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas, para que nós cresçamos na nossa intimidade e no nosso relacionamento contigo, Pai. Que a mensagem que foi compartilhada nessa noite, o estudo que foi compartilhado nessa noite, nós possamos colocar em prática para experimentar o que significa ouvir o Senhor todos os dias da nossa vida, Pai. Agora nós te pedimos que o Senhor não permita que nada roube esse estudo compartilhado, mas que pelo contrário o Teu Santo Espírito continue produzindo frutos e trazendo crescimento dentro de nós, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado na Tua presença e que desde já o Senhor prepare os nossos corações para ouvir a Tua voz mais uma vez no domingo, quando estaremos reunidos aqui novamente, Pai.
É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém